Boa noite, irmãos. Uma alegria voltar aqui à nossa igreja querida, a Goiânia, poder compartilhar um pouquinho com vocês do que o Senhor tem feito através do ministério da nossa missão, principalmente nas terras europeias. E hoje pela manhã eu estava compartilhando, não sei dos irmãos que estavam aqui pela manhã, Atos capítulo 27, falando um pouquinho sobre a dimensão do levar ânimo, levar encorajamento como parte do trabalho missionário, como parte do conceito do trabalho missionário. Eu queria ir agora para o último capítulo de Atos, o capítulo 28, versículo 31, o último versículo do livro de Atos. Atos 28, 31. Diz a palavra: e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Amém. Chegamos ao final do livro de Atos. É um livro que me impressiona. É um livro que uma e outra vez continua me impressionando, me assombrando com as suas impressionantes histórias. Um livro que constantemente amplia os nossos horizontes, nos levando a descobrir e a ver novas dimensões do nosso próprio ser eclesial, que se manifesta por meio da comunhão e do serviço mútuo. Se trata de um livro que não deixa de nos ensinar a respeito do permanente caminho missionário da igreja entre os seres humanos que são carentes da glória salvadora de Cristo, como nós. Chegamos ao final de um livro que também teve o seu início com palavras muito importantes do seu escritor Lucas, quando ele diz, logo no início do capítulo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, como propondo que nesta segunda parte da sua obra, que é o livro de Atos, a primeira parte foi o Evangelho de Lucas, como propondo que nesta segunda parte da sua obra, ele se dedicaria a escrever a respeito daquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio do seu povo, por meio da sua igreja. Descreve então ao longo desse volume os primeiros anos do estabelecimento da igreja, dos desafios da igreja, das perseguições sofridas, dos avanços, inclusive dos conflitos internos da igreja. Dessa forma, de certa maneira, o livro desenha os contornos dos primeiros anos da igreja primitiva, do que nós conhecemos hoje como igreja primitiva, mas uma igreja que, por mais primitiva que tenha sido, já levava dentro de si, desde os seus primeiros dias, o jeito e o cheiro que caracterizam a igreja ao longo de todos os tempos. Nesse sentido, o livro de Atos conta histórias que têm tudo a ver com as diferentes experiências nossas nos dias de hoje. Trata-se, portanto, do nosso livro, do livro da igreja. Não temos escapatória ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, porque nos identificamos com cada história, nos identificamos com cada conflito, com cada desafio, e em especial nos identificamos com a missão que Cristo continuou a realizar entre os seres humanos por meio do seu povo. Por isso eu queria sugerir um tema para esse versículo, como final do livro de Atos. O tema seria a missão conforme os caminhos de Cristo. Porque nós nos identificamos com a missão de Cristo, a missão que Ele começou e continuou a realizar por meio do seu povo. Mas quando lemos estes versículos finais do livro de Lucas, nós o vemos contando a história da prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ele não termina os seus 2 volumes, o Evangelho de Lucas e Atos,
com esse tom missionário, às vezes triunfalista, que caracteriza o nosso tempo. Não. Como se Paulo estivesse pregando livremente. Se lembram que Paulo queria ir à Espanha, né? Ele declara isso aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 15. Ele não termina com Paulo pregando na Espanha, ou em outras regiões do mundo romano, como era o desejo do apóstolo. Tampouco conclui com outras levas de milhões de convertidos nas grandes cidades por todo o Império Romano, a exemplo dos impressionantes números de conversões de judeus em Jerusalém que Lucas narra no início do seu livro de Atos. Nada disso. Lucas termina sua obra com Paulo preso em Roma, o que não deixa de nos impressionar hoje. Como que ele pode terminar 2 volumes de uma obra de forma tão negativa? O apóstolo, o grande apóstolo dos gentios, termina o livro ele preso em Roma. O que essa prisão representou para Paulo? O que essa prisão representou para a igreja dos seus dias? Por que Lucas conclui a sua obra com a história da prisão de Paulo? Indicaria uma história de fracasso? Apontaria para a falta de prudência de Paulo ao pregar daquela forma um pouco dura, né, que judeus e romanos queriam prendê-lo? Mostraria que Paulo não planejou cuidadosamente o seu trabalho, a sua estratégia, o seu caminho missionário? Sugeriria que o apóstolo não seguiu uma boa estratégia missionária? Será que ele já não era mais digno da confiança da igreja? Por isso Lucas termina dizendo, olha, foi preso. E assim terminou tudo. Assim termina Paulo. São perguntas que nos levam a pensar. Com que forma, com a forma como Lucas termina o seu livro, temos que nos perguntar o que aconteceu com Paulo? Como podemos constatar pela leitura de todo o livro de Atos, e com essa conclusão, relatando a chegada de Paulo como prisioneiro a Roma, a história teve um sentido muito especial. Esse fato de Paulo preso em Roma nos leva a comparar as circunstâncias reais da sua chegada a Roma com o seu desejo pessoal, que já havia expressado aos romanos, na sua carta, o seu desejo pessoal de ir a Roma, estabelecer em Roma uma base missionária que lhe desse o devido suporte e o enviasse até o extremo ocidental do mundo conhecido na época, que era a Espanha. O extremo ocidental do mundo. E foi com esse intuito, inclusive, que ele escreveu a carta aos Romanos, né? Uma carta mais extensa, sua carta mais volumosa, sua carta com uma teologia densa, que procura dar aos romanos, às várias igrejas em Roma, os fundamentos bíblicos e teológicos que sustentassem a sua vocação e a sua missão. Dessa forma, concluímos que seus antigos planos de visitar a igreja em Roma, por primeira vez, para que dali, e com o devido suporte necessário, ele pudesse estender a obra missionária até a Espanha, capítulo 15 aos Romanos, esses planos foram totalmente frustrados naqueles 5 anos de prisão. Paulo ficou 5 anos na sua primeira prisão. Depois ele foi preso pela segunda vez, também em Roma, onde termina decapitado. Mas nessa primeira prisão ele ficou 5 anos, sendo que 3 na Palestina e 2 em Roma. Mas esses 5 anos de cadeia frustrou a missão de Paulo, não é? O que ele pode fazer? Já estava velho, já estava quase cego, mais tarde ele fica cego. Acabou a missão. Sabemos que por diversos documentos do primeiro e do segundo século, Paulo sim chegou à Espanha com a mensagem do Evangelho. Isso aconteceu
por volta do ano 62, após a sua soltura em Roma. Entretanto, devemos reconhecer que os seus planos não se concretizaram tal como ele havia planejado. Ele não chegou a Roma como um cidadão romano livre, mas como um prisioneiro. Ele não entrou em Roma aclamado como um herói do cristianismo. Ele entrou na cidade atraindo o desprezo dos seus moradores. Se pensasse ou se agisse como se a missão seguisse os seus próprios critérios de trabalho missionário, sejam critérios pessoais, ou critérios metodológicos, ou inclusive critérios institucionais, então, sem dúvida, aí sim, poderíamos dizer que Paulo havia fracassado ao não realizar o seu trabalho missionário, como ele mesmo havia projetado alguns anos antes na carta aos Romanos. Mas uma vez que os caminhos da missão andam em conformidade com os caminhos de Cristo e não com os nossos próprios caminhos, então podemos ler este último capítulo, este último versículo de Atos, a partir do prisma do reino de Deus e não a partir do prisma do reino dos homens. Nesse sentido, a afirmação final do escritor, nesse versículo 31, nos mostra que tanto a atividade missionária de Paulo em Roma, como toda a atividade missionária da igreja nascente descrita ao longo do livro, indica que, de fato, os caminhos da missão sempre andam conforme os caminhos de Cristo. Constatamos isso também pela maneira significativa como Lucas iniciou e concluiu o livro de Atos. Como eu mencionei antes, segundo o autor, em seu primeiro volume, o Evangelho de Lucas, ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Essas são as palavras do capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, de Atos, referindo-se ao Evangelho. Ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, sugerindo que, então, Cristo continuou a realizar a sua obra, agora por intermédio dos apóstolos e por intermédio da igreja. Em conexão a essa realidade, no final do livro, nós o vemos dizer, versículo 31 que lemos antes, que pregava o evangelho do reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isso resume o conceito de missão. Missão é andar conforme os caminhos de Cristo, não conforme as nossas prioridades. Se unimos o início do livro de Atos, ou seja, o capítulo 1, versículo 1 e 2, ao seu final, capítulo 28, versículo 31, vemos que na concepção do autor bíblico, mesmo incluindo os supostos e diversos fracassos, os diversos conflitos humanos, o desenvolvimento da igreja sempre segue os caminhos de Cristo e não os caminhos humanos. Se fixamos a nossa atenção no final do livro, constataremos que a experiência missionária de Paulo confirma exatamente essa ideia e esse conceito de que os caminhos da missão andam sempre em conformidade com os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Lucas já nos havia dado diversos exemplos disso ao longo da sua obra. Mas, por exemplo, o que comentávamos pela manhã, no capítulo 27, os versículos 21 a 36, os diálogos de Paulo com os passageiros e com a tripulação do barco, momentos antes de um naufrágio, nós vemos que em meio àquela forte tempestade e naufrágio, Paulo compreendeu que animar, que consolar e encorajar a tripulação e os seus companheiros de viagem, em meio a sofrimentos e medo, ainda que ele mesmo estivesse também temendo por sua própria vida, era parte da sua vocação. Certamente infundir ânimo e consolo também é uma importante dimensão da igreja missionária, a exemplo do próprio caminho de misericórdia seguido pelo próprio Jesus Cristo durante o seu ministério terreno.
Mas a viagem continuou ali no capítulo 27, e quando eles aportaram numa cidade chamada Puteoli, o apóstolo e todos os que estavam com ele foram atendidos de forma gentil e generosa pelos irmãos naquela cidade. Capítulo 28, versículo 14, diz que esses irmãos nos convidaram a passar uma semana com eles. E o mesmo aconteceu quando chegaram a Roma. Versículo 15, que diz: pois os irmãos ouviram falar que estávamos chegando, e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Que bonito! A igreja em ambas cidades o recebeu e acolheu, lhes deu ânimo, a Paulo e a seus companheiros de viagem. O próprio Paulo, que durante a viagem exerceu a missão de Cristo de animar e consolar os demais viajantes durante um naufrágio, agora ele precisou ser animado, consolado e encorajado pelos seus irmãos em Cristo, ali de Roma. A missão no caminho de Cristo é assumida pela igreja em sua totalidade, não só por Paulo, o missionário, mas pelas igrejas em todos os lugares. E, portanto, essa missão no caminho de Cristo deve ser visualizada por ações concretas em relação à própria missão e ao compromisso de vida que temos com o Senhor Jesus. Mas logo depois de chegar a Roma e de se estabelecer, aí voltamos para o capítulo 28, né? de se estabelecer em sua prisão domiciliar, porque como cidadão romano ele teve o privilégio de alugar uma casa para ficar preso dentro da sua própria casa, algemado 24 horas por dia, durante 2 anos, ao braço esquerdo de um guarda romano, de um soldado romano, que se revezavam de 6 em 6 horas algemados ao braço de Paulo. E assim ele passou 2 anos. Mas quando ele chega em Roma e se estabelece, ele não perde tempo. E logo se pôs em contato com os líderes judeus, apresentando aos judeus a mensagem do Evangelho, indicando que esse Evangelho não estava restrito, não era uma mensagem de Deus única e exclusivamente aos judeus, mas Deus, de fato, a abre e a torna plenamente aberta também aos gentios. Versículo 28 do nosso capítulo 28. E Paulo continua o seu ministério, que era um ministério pastoral e missionário ao mesmo tempo, não como ele havia planejado, anos antes, ao escrever a igreja de Roma, mas agora transformando a sua casa-prisão no seu melhor púlpito e templo, em um espaço para receber pessoas e anunciar o Evangelho durante 2 anos inteiros. Versículo 30. Quase nunca os caminhos da missão de Cristo nesse mundo se conformam aos nossos planejamentos e às nossas estratégias perfeitas. Na obra missionária, frequentemente constatamos que as nossas prioridades se frustram, que os nossos métodos, muitas vezes não dão certo. O apóstolo viveu isso na sua própria experiência missionária e pastoral. Entretanto, ele pôde ver também na sua vida, por meio dessa nova situação, como prisioneiro em Roma, que os caminhos da missão de Cristo no mundo sempre seguem as prioridades e os interesses redentores de Deus. E Paulo estava convencido disso, pela graça divina. E convencido disso, ele reconhece em suas algemas oportunidades claras e inequívocas de pregação do Evangelho a muitas pessoas. Paulo pôde, mesmo confinado à sua casa-prisão, agir em conformidade com a vocação cristã e seguir os caminhos da missão de Cristo, pregando abertamente, sem nenhum impedimento, a respeito do Evangelho de Jesus e do reino de Deus.
Inclusive, sabemos de frutos, diversos frutos, que foram colhidos durante esses 2 anos de sua vida. Por exemplo, a conversão de Onésimo. Se lembram da cartinha escrita, do bilhetinho que ele escreveu para Filemão? A conversão do escravo Onésimo aconteceu ali. Paulo preso em Roma. E dos vários soldados que, ao custodiá-lo, em seus turnos de vigilância, ouviram o Evangelho, se converteram. Inclusive, no final do 1º século, no início do século II, melhor dizendo, há registros de que, antes do fim do 1º século, haviam igrejas cristãs fora do muro, uma referência ao muro construído pelo imperador Adriano, no norte do que hoje se chama Inglaterra, como parte das fronteiras, para proteção do Império Romano ali, das invasões daquelas tribos todas. Haviam igrejas fora desse muro, do lado de fora. Como chegou o Evangelho lá? Não existe nenhum registro histórico que nos indica, a não ser a possibilidade de que soldados que se converteram durante o seu trabalho ali de vigilância de Paulo e que posteriormente foram enviados em batalhas aí pelo norte da Inglaterra, entre uma batalha e outra evangelizavam os seus próprios inimigos. Alguns talvez até fizessem incursões evangelísticas em terras inimigas, levando o Evangelho. E igrejas surgiram, hoje se diz meio espontaneamente, mas surgiram além do muro de Adriano, no norte da Inglaterra. E supõe-se que, por trabalho evangelístico, de soldados que se converteram ali com Paulo, na sua casa-prisão. Eu creio que neste capítulo, como em todo o livro de Atos, aprendemos claramente que os caminhos da missão devem andar necessariamente em conformidade com os caminhos de Cristo. Isso significa que os nossos conceitos acerca da missão de Deus, acerca da missão que Deus tem colocado nas nossas mãos, devem amadurecer diariamente ao calor de uma espiritualidade profundamente cristã. Significa também que devemos ver a missão como uma missão sempre derivada, sempre dependente da própria ação missionária e redentora do Senhor Jesus, mesmo quando o roteiro do trabalho missionário não se cumpra conforme o esperado e planejado. Creio que significa também que em nosso dia a dia, como uma igreja missionária entre os seres humanos, é fundamental buscar, é fundamental rebuscar e encontrar nas Sagradas Escrituras os caminhos da missão de Cristo. Só encontramos os caminhos da missão de Cristo se os buscamos nas Sagradas Escrituras. Não na nossa intuição, não na nossa adivinhação, não nos nossos sentimentos, não nas nossas prioridades, nas Sagradas Escrituras. E isso só é possível através de uma leitura humilde, profunda, confessante, eclesial, uma leitura que nos conduz diretamente a uma maior submissão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas a Cristo e ao seu caminho missionário. Que Deus nos abençoe. Com essas palavras, eu queria compartilhar um pouquinho também do que tem sido realizado na Europa nos últimos 3 anos. Tem 3 anos a última vez que eu estive aqui. E preparamos uma breve apresentação e temos 2 projetos, que os irmãos já conhecem, que é a Igreja Evangélica Presbiteriana de Torrelodones. A nossa denominação na Espanha se chama Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha, e também a Base Europa, que é um trabalho de atenção aos nossos missionários. Mas eu queria começar com a letra de uma música. Há um grupo espanhol, Rebujitos se chama, é o nome, que tem uma canção
que tem uma letra, eu traduzi a letra que diz, em português seria: às vezes não sei o que será da minha vida. O que eu faço aqui? Qual é a missão, se somos apenas um resplendor? E sentir que passa o tempo e não há luz. Eu não me encontro, nem em um olhar eu me encontro. Meus dias já sem argumentos, sem nada por descobrir. Maldita está a minha alma, só e desordenada. Perdido pelas noites por lugares do amanhecer, caminho perguntando pelo meu futuro, só e desordenada. Maldita está a minha alma, só e desordenada. Evito os demônios, mas às vezes eles me prendem, voltando ao labirinto de onde eu já sei sair. Volto a perder-me, afogando-me de sol a sol. Uma e outra vez caio nas garras da dor. Mudando, vou de pé sem pudor. Se eu não me encontro, nem em um olhar eu me encontro. Meus dias já sem argumento, sem nada. É um grupo muito conhecido na Espanha, famoso. Mas essa letra mostra o desespero de uma geração. Eu escolhi a letra dessa música, talvez para explicar um pouco por que nós estamos lá. Porque há uma geração, não só na Espanha, por toda a Europa, que se sente assim, que encarna esses sentimentos e que vive um desespero dia tras dia. O que nós estamos fazendo na Europa? Igreja em Torrelodones, aí está a logomarca da nossa igreja, né? É uma igreja que começou na sala da nossa casa há 12 anos atrás, numa cidade antiga, numa cidade que não tinha nenhum evangelho. Estabelecer igrejas na Europa é diferente do que se faz aqui no Brasil. Aqui a gente junta irmãos e famílias que moram numa região da cidade, colocam um obreiro e 1 ano depois temos uma igreja. Ali você tem que ir evangelizar, contactar 1 a 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, estabelecendo contatos com pessoas que não creem em Cristo, levando essas pessoas a oportunidade de ouvirem do Evangelho de Cristo. Uma igreja que está ainda em processo de estabelecimento, não temos conselho, por exemplo, ainda estamos em processo de treinamento de liderança, de formação de liderança, mas uma igreja que está se solidificando, está se edificando, graças a Deus, com muitas pessoas chegando, surpreendentemente, né? Nós fomos surpreendidos pela bondade de Deus. Nesse último ano, recebemos muitas pessoas, espanhóis, holandeses, gente da Colômbia, do Paraguai, do Chile. Agora, 2 semanas atrás, um casal chegando do Chile, e pessoas ansiosas por conhecer a graça de Cristo. Um trabalho que tem sido expandido para as crianças, para as mulheres, com discipulado, com aconselhamento, com visitação. A Rosa tem feito um trabalho bastante importante como parte da obra da igreja, que é um projeto de atendimento psicopedagógico a crianças com dificuldades de adaptação escolar. Os irmãos conhecem, ela sempre manda notícia, né? Hoje ela está com 13, né, Rosa? 13 alunos entre crianças e adolescentes, deixando o fracasso escolar como história passada nas suas vidas, e famílias que estão sendo alcançadas com mensagens do Evangelho, que estão recebendo conhecimento da palavra de Deus, que estão sempre dentro do círculo das atividades da igreja, e graças a Deus tem sido uma porta de contatos, de alcance, de evangelização, não só em Torrelodones, mas também nas cidades vizinhas, porque ela tem aluninhos ali de outras cidades próximas, né? Famílias estão sendo alcançadas com o Evangelho. Isso nos alegra muito, né? O próximo slide é uma foto do nosso último jantar com os casais da igreja.
todos os meses temos um encontro de casais, num domingo. Almoçamos na igreja, cada um leva um prato, aquela coisa informal, e temos estudos sobre a vida em família, né? E temos também, de vez em quando, jantares especiais, que vamos para um restaurante e tal. Convidamos pessoas. Nesse último jantar tivemos casais não evangélicos que foram com a gente, pais de alunos da Rosa, inclusive, e tem sido também uma porta para a edificação da igreja, para a edificação das nossas vidas como família, casal, e para alcançar outras pessoas também, né? Essa é uma foto de março desse ano. É a nossa primeira conferência teológica na igreja de Torrelodones. Essa conferência tem o nome de Caminhos da Graça. Traduzido seria Os Caminhos da Graça, né? Queremos fazer 2. Agora, voltando em novembro, devemos ter a segunda. Essa foi a primeira. A ideia é levar formação teológica, não só para a igreja, mas para irmãos e pastores de outras igrejas na nossa região, ali de Madrid. Quem esteve conosco nesse primeiro encontro foi Richard Ramsey, que é um pastor norte-americano que trabalhou no Chile muito tempo. Ele estava de férias com a esposa de origem da Galícia, da Espanha. Então, todos os anos eles vão 2 semaninhas de férias, já estão aposentados. E quando eu soube, eu falei, Richard, por favor, um final de semana com a gente. E ele, de uma forma muito bondosa, muito alegre, esteve conosco. Então, estamos inaugurando aí esse trabalho. Não dá para ver tudo, mas é uma foto de 4 novos membros que foram recebidos recentemente. Há outros 4 em preparação também para serem recebidos. Mas nessa foto tem holandeses, um holandês, uma espanhola, paraguaia e colombiana, né? Que essa é a característica da nossa igreja, uma igreja multinacional. O que mais nós estamos fazendo na Europa? Base Europa, esse projeto de apoio pastoral aos nossos missionários. Temos missionários espalhados por toda a Europa, né? De Lisboa até a Romênia, né? Da Itália até o norte da Europa, que precisam de acompanhamento, eles e suas famílias. Precisam de momentos de oração, de aconselhamento, não tem com quem falar, né? A missão está aqui em São Paulo, a 10 mil quilômetros de distância, não tem com quem falar. Então estamos com eles, visitamos, por isso viajo muito, Skype, telefone, e esse contato de levar os irmãos a sentirem esse acolhimento, a receberem ânimo. Ajudamos também na avaliação dos seus projetos, na busca de oportunidades de abertura de novos campos em vários lugares diferentes da Europa, e também com os contatos com igrejas presbiterianas, igrejas reformadas por toda a Europa. Há denominações grandes, por exemplo, a maior delas são as da Holanda, a da França também tem 53 igrejas no país, também é uma das maiores que nós temos, mas há denominações pequenas. Nossa, na Espanha somos 9 igrejas, Portugal são 6 igrejas, a Itália é uma igreja presbiteriana. Sabiam que tem uma igreja presbiteriana na Itália? Só uma. Não tem 2, não, tem uma. Perto de Milão. Existem igrejas independentes que não estão ligadas a nenhum presbitério, a nenhuma denominação, e são presbiterianas, né? Então, parte do nosso trabalho é tentar conectar esses irmãos, essas igrejas, ajudá-los através de convênios com a missão, com a PMT, e envios de missionários que possam ajudá-los especificamente. 3 anos atrás, quando eu estive aqui, eu comentei com os irmãos vão se lembrar, da igreja dos húngaros, né? A igreja presbiteriana reformada da Europa Central e Oriental, esse é o nome da denominação. Pois esse convênio já está firmado. O primeiro obreiro, agora em setembro, já se muda para trabalhar com eles na região da Transilvânia. E aqui eu estou com eles. Essa foto foi tomada recentemente, há 1 ano atrás, em Miskolc,
que é uma cidade do norte da Hungria, já quase fronteira com a Ucrânia, onde eles têm um pequeno seminário com 4 alunos, né? E ali se reuniu todos os pastores da denominação e todos os pastores de uma denominação que se chama Igreja Evangélica Reformada da Ucrânia. Nos reunimos ali, eu tive uma semana dando conferências para eles. E o que está ao meu lado é um jovem pastor, 30 e poucos anos, Peter, o nome dele. Peter é a versão internacional, o nome dele é impronunciável, é um nome húngaro, é muito difícil, então a gente chama de Peter, que é pastor da igreja que eles têm em Budapeste. Peter é um rapaz extraordinário, porque ele é de uma família de políticos húngaros, família bem posicionada politicamente no país. Ele tinha toda a sua carreira política já estava definida, né? E ele deixa tudo e se dedica a Cristo e se dedica ao ministério, né? Ele estava me traduzindo naquele dia, né? Pode passar, por favor? Essa foto eu gosto muito porque é uma cerimônia que na Europa não é muito comum, né? Às vezes demora alguns anos para que a gente veja cerimônias como essa, a organização de uma nova igreja. Essa igreja é em Lisboa, no bairro de Benfica, do time de futebol do Benfica, pertinho do campo, chama Igreja Cristã Presbiteriana da Luz. Então aí foi o culto de organização dessa nova igreja, uma bênção poder participar com eles, né? Essa é a igreja da França, é o Sínodo Nacional da União Nacional de Igrejas Protestantes Reformadas e Evangélicas da França. Esse é o nome da denominação, traduzido. E uma vez por ano eu participo do sínodo deles, né? Sempre eles me dão a oportunidade de pregar, de dar uma palavra, e nos reunimos com a comissão executiva, com a diretoria, e traçamos, eles contam um pouco do trabalho dos nossos colegas ali, e vemos também possibilidades de aumentar a nossa cooperação com eles, né? A chegada de novos missionários. Esse é o Luiz e a Raquel, recém-chegados de Portugal, aliás, recém-chegados, aterrissando. A Raquel está até com uma pastinha com o passaporte na mão, passaporte ela é portuguesa, ele é brasileiro. Chegando no aeroporto em Lisboa, fomos lá recebê-los. Então, o nosso trabalho é também cuidar dos que estão chegando, processo de adaptação no país em que estão, ajudá-los a entender a mentalidade daquele país, como as coisas funcionam, como eles podem se encaixar, como eles podem ajudar, né? E, por último, um desafio que nós temos, que se chama Cormel, é um projeto novo, que está surgindo ainda, que tem a ver com o que está ali, equipar igrejas evangélicas na Europa. Vamos começar com a Espanha, onde estamos, mas queremos expandir para toda a Europa, com recursos teológicos, missiológicos e pastorais, para o fortalecimento da liderança local e para a glória de Deus. Há muita necessidade de formação teológica nos países europeus. Tem bons seminários, alguns deles um pouco inacessível por custos, distâncias, formato dos programas teológicos, mas nós queremos ajudar de uma outra maneira, com plataforma online, com auxílios ministeriais, tudo que a gente possa oferecer para que um líder de uma igreja ou um pastor que nunca teve a oportunidade de se formar em um seminário possa baixar de graça uma série de sermões sobre Abacuque, uma série de estudos de discipulado para formação, para catecúmenos, para formação de novos membros, para trabalho com crianças, para programas em acampamentos de adolescentes, jovens, para estudos bíblicos na igreja, poder baixar no seu idioma e usar livremente, né?
produzido por pessoas da Europa ou por pessoas estrangeiros que já moram lá há um bom tempo e que conhecem o contexto e sabem conectar a palavra de Deus para as realidades europeias. Também livros eletrônicos, temos 3 em processo que estão sendo escritos agora, né? Também não queremos traduzir nada de lugar nenhum, queremos que sejam produzidos por eles e para eles, dentro do seu próprio contexto, né? E oferecidos. E cursos online. Ano passado fizemos uma experiência e oferecemos 3 cursos online, sem muita divulgação. Os professores estavam bem preparados, os programas foram bem preparados, mas eu não tive tempo de fazer uma divulgação. Avisei 2 ou 3 colegas, falei, avisa por aí para quem vocês conhecem e tal. Pois tivemos 20 alunos, inclusive não só da Espanha, também tivemos gente da Itália e dos Estados Unidos. E eu fiquei impressionado, falei, como é que isso chegou nos Estados Unidos, né? Mas isso me animou muito, me mostrou que há uma carência muito grande de formação. Quando eu falo formação, eu não estou dizendo professores de teologia com doutorados, eu estou dizendo de coisas simples, meus irmãos, eu estou dizendo de pessoas que precisam abrir a Bíblia e falar do Evangelho, mas eu não sei o que falar. O que elas podem falar, né? Eu estou dizendo de muitas igrejas por toda a Europa que não têm programas de ensino para as crianças. Para a gente é básico, né? As crianças vão para a salinha da escola dominical, mas isso não existe. Eu estava contando para os irmãos que eu preguei numa igreja na França, perto de Marseille, que no fundo da igreja tinha um biombo. Eu fiquei pensando, um biombo fechadinho, assim, fazendo um quadradinho. Eu fiquei pensando, para que tem um biombo ali, né? O que está escondido ali atrás? Eu fiquei curioso, mas de repente, antes do culto, eu vejo uma mamãe chegando com a criança e levando a criança para trás do biombo, deixa lá. Depois vem um pai e deixa o filho ali também. Falei, ali é para guardar as crianças durante o culto, eles escondem as crianças ali. Depois eu fui lá ver, né? Tinha uns brinquedinhos, 3, 4 brinquedinhos no chão, e as crianças ficam lá passando o tempo, enquanto papai e mamãe estão no culto, né? Não há ensino para as crianças. Estava contando antes também, quando eu estive na Inglaterra, a gente estava fazendo os primeiros contatos com a igreja com a qual nós temos parceria hoje, na Inglaterra, e eles perguntando sobre como era a igreja no Brasil, eu contando um pouco como funcionam os nossos cultos, falei da escola dominical. Trabalho de ensino com crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias. E eles ficaram impressionados, mas vocês têm isso? Sim. Mas ensinam as crianças? Ensinamos. Mas como é que vocês tiveram essa ideia? Essa ideia é excelente. De onde vocês tiraram essa ideia? Eu falei, de vocês. Foram os ingleses que inventaram a tal da escola dominical. Nós só copiamos e melhoramos um pouquinho, claro. Mas foram vocês que inventaram. Ele, não. Um inglês jamais teria condição de inventar uma coisa dessa. Eu falei, não, tiveram sim. Só que perderam. Gente, perderam. Não existe. Não existe nada. Então, esse Cormel é esse projeto. Um projeto que eu quero desafiar os irmãos a orar por ele. A gente pode ir mandando notícias, vamos mandando notícias sempre sobre isso, ademais dos outros ministérios já conhecidos, né? Mas orem, porque é uma necessidade que nós temos. E junte-se a nós, o último slide aí estamos, Rosa e eu, junte-se a nós em oração. Contamos com o apoio de vocês. E nós estamos aqui para agradecer de coração o apoio de vocês em favor desse ministério e poder ver com o coração alegre o trabalho que vocês estão fazendo em outros lugares do Brasil. A missão é onde há um ser humano, aí estamos com nossa missão. Que Deus os abençoe ricamente e recebam o nosso carinho e o nosso abraço.